Obrigado. Gostaria de agradecer o convite, aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Então, eu sou sócio-diretor da Blue Agile, que é uma empresa focada em implantação de abordagens ágeis, e também faço parte da organização dos dois principais eventos ágeis do Brasil, que é o Agile Trends e o Agile Brasil. Tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica à vontade para depois entrar no site. Eu não vou alongar a minha apresentação sobre mim, porque essas informações estão disponíveis para quem tiver mais interesse. Eu vou focar justamente em falar um pouco mais sobre agilidade e para quem essa abordagem é adequada e como começar ou como melhorar a adoção de agilidade na sua empresa. Então, só para saber, quem aqui tem aí, a sua empresa usa agilidade já? Então, o que acontece? Eu vou só contextualizar aqueles que não têm ainda uma experiência prática com isso e depois a gente segue com essas reflexões que eu trouxe aqui para a gente pensar a respeito. São abordagens para construção de software mais modernas. Então, existem as abordagens tradicionais que segmentam o desenvolvimento do software em etapas. Você tem uma etapa de análise, uma etapa de coleta de requisitos, de análise, de desenho da arquitetura, de implementação, de testes e depois de implantação. Essa é a abordagem tradicional para desenvolvimento de software que demora muitos meses ou às vezes muitos anos para que tudo isso aqui aconteça. Por quê? Cada uma dessas fases demora muitos meses. E aí, quando você chega lá depois de um ano ou mais, o que acontece? Você vai colocar um software e isso aqui não é mais o que você precisa. Alguém já passou por isso? Aqui ou não? Né? Você ficou fazendo, na hora que você chegou lá para implantar, não, mas já mudou, o mercado mudou, a necessidade do seu cliente mudou, a sua necessidade mudou, o mercado mudou, ou você simplesmente fez o software que não era para ser feito, o software errado, o software que houve uma falha de entendimento, de comunicação no meio do caminho, o que você produziu não é o que você queria ter produzido. E aí você descobriu depois de muitos meses, ou talvez depois de um ano ou dois, e aí você perdeu muito tempo, muitos recursos e talvez o time to market, inclusive. Então, uma abordagem ágil, qual é a principal mudança de paradigma? Você vai fazer software de forma interativa e incremental. Ou seja, eu vou pegar um pedaço de cada uma dessas fases que eu citei e vou fazer em um ciclo só tudo isso. Ou seja, eu vou coletar um pouco de requisitos, vou fazer um pouco de análise, vou desenhar um pedacinho da arquitetura, implementar, testar e implantar. E aí, depois que você fez isso, você começa e faz outro ciclo. Quanto tempo dura um ciclo de desenvolvimento ágil? Pode demorar um mês, pode demorar algumas semanas. Já trabalhei com equipes que faziam isso em uma semana. Em cada semana, eles identificavam qual era a maior prioridade da área de negócios, implementava, testava e colocava em produção. Toda semana fazia isso. Então, isso faz diferença? Claro, se você pode toda semana mudar a prioridade do que está sendo desenvolvido, você pode toda semana melhorar a funcionalidade, você pode adaptar o que está sendo produzido, você ganha uma flexibilidade muito maior. E isso faz com que as pessoas que estão no lado do negócio tenham um poder muito maior, porque agora, vamos ver, será que você vai mudar de comportamento? Se eu chegar e perguntar para você, o que você precisa que o software faça, me conta que eu vou anotar tudo aqui e daqui a um ano eu te entrego tudo isso que você pediu, tudo bem? Qual vai ser o seu comportamento se eu vier com esse discurso? O que vocês acham? Algum palpite? Se eu chegar e falar, me fala o que você quer, eu vou anotar tudo e depois te entrego tudo, certo? Você vai pedir poucas coisas ou tudo que passa pela sua cabeça? Tudo, né? Porque eu estou te dando a chance agora, então você vai falar, não, eu tenho que aproveitar, porque eu não vou ter outra chance. Então, você vai fazer um software cheio de funcionalidades, inflado, que talvez, com coisas que você talvez precise, você nem sabe, mas é bom garantir, coloca já na lista. Agora, se eu mudo de abordagem e falar assim, vamos planejar 2 semanas, só 2 semanas, me diz o que é mais importante para você hoje. Ou qual é, tá bom, você fala, não, mas eu preciso de várias funcionalidades, ok, então vamos pensar no que é o core desse software e vamos fazer só isso, vamos começar por alguma coisa. E a gente faz 2 semanas, eu te entrego essa funcionalidade, a equipe de desenvolvimento te entrega, né, e pronto, aí a gente olha, faz um ciclo novo.
E nesse ciclo novo, você tem a chance de repriorizar, de mudar as suas prioridades, de colocar um complemento a essa funcionalidade que você pediu da primeira vez, ou então melhorar essa funcionalidade ou fazer uma funcionalidade extra. Então, ou seja, se eu te faço essa proposta de trabalho, vamos trabalhar em ciclos pequenos, o que acontece é que o seu comportamento vai ser diferente, você vai focar naquilo ali. E aí, essas funcionalidades que você talvez precise, que você não sabe, você não vai ficar para o final, e aí, se lá na frente você já fez todas as outras coisas que eram mais importantes, tiver ainda tempo para fazer aquilo, você faz, mas você vai eliminar de trabalhar em coisas desnecessárias. Está claro, todo mundo está contextualizado de qual a diferença principal entre abordagens tradicionais e abordagens ágeis, metodologias ágeis? Sim? Podemos seguir? Tá bom. Essa é a principal mudança. Você vai fazer em ciclos curtos, interativos e incrementais. Tem uma segunda mudança bastante importante, que é o foco de metodologias ágeis é empoderar as pessoas para que as pessoas construam um software de qualidade. E qual a diferença de paradigma? A diferença é que, em metodologias tradicionais, o foco é em processos. Olha só qual é a mentalidade. Eu preciso ter um processo que me diga todas as etapas do que vai acontecer, desde da solicitação do cliente até a entrega do software, para que isso esteja muito bem mapeado, e aí eu garanto que o software vai ser construído como se espera. Mas veja, a construção de software é uma tarefa que envolve muita participação intelectual. Envolve o desenvolvedor, envolve o analista de testes, envolve a pessoa de negócios. Todas essas pessoas, elas não é um trabalho mecânico, puramente. E se você tenta transferir a responsabilidade da produção do software para um processo que vai te dizer exatamente o que tem que ser feito, isso vai limitar a sua produtividade e vai provavelmente diminuir a sua qualidade. Por quê? Porque a hora que você fala, não, é simples, porque é só eu fazer um documento de requisitos e escrevo o que eu quero. O desenvolvedor pega esses documentos de requisitos, transforma numa arquitetura. E essa arquitetura é só ser implementada. E a hora que você implementa, depois testa. Tem alguma chance de dar errado isso? Sim ou não? Todas as chances, né? Porque a hora que eu falo assim, não, é só implementar o software, é só programar lá. Vocês acham que algum programador da equipe de vocês coloca um bug no sistema porque ele quer? Não. Ele coloca porque é uma atividade complexa. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de estar em um ambiente onde as pessoas trabalham com metodologias ágeis. Só para dar exemplos de metodologias ágeis, temos o Scrum, o Kanban, Extreme Programming, entre outras. Todas essas são abordagens ágeis para desenvolvimento de software, que envolve a participação da equipe de desenvolvimento, da equipe de negócios, da equipe de usuários, ou seja, todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema que vai contribuir, vai colaborar para a construção de um software. Esse ambiente aqui é um ambiente bastante comum em uma equipe ágil. O que tem de diferente aqui? A gente tem, por exemplo, quadros que mostram o que está sendo desenvolvido, em que etapa que está. Então, cada uma dessas colunas aqui é uma etapa do processo. A gente tem etapas no processo, mas elas são etapas que elas são curtas e a gente tenta dar o máximo de visibilidade. Sei lá, aqui pode ser, por exemplo, eu estou na fase de desenvolvimento, eu estou na fase de teste, eu estou na fase de homologação, produção e o que entrou em produção. Tá? Então, você tem muito uso de quadros físicos no ambiente, ou então você pode usar ferramentas que simulam isso para quem trabalha com equipes remotas, mas você tem processos claros representados ali no próprio ambiente. Tem um pouco às vezes as pessoas trabalham em dupla, por isso tem 2 monitores e um teclado só, mas isso não é uma regra, mas o uso de quadros é bastante comum. E esses quadros aqui a gente chama de Kanbans ou boards de trabalho, tá? Mas Kanban é o nome comum, tá? Para isso aqui. Qualquer pessoa, qualquer equipe pode trabalhar com uma metodologia ágil? O que vocês acham? A resposta, ela é um pouco mais complexa do que sim ou não. Primeiro, vamos pensar sobre, para desenvolvimento de software em geral, existe uma solução só que resolve tudo? Não.
Se você estiver fazendo um aplicativo para celular, você vai usar uma abordagem. Se você estiver fazendo um sistema para a área médica, você vai usar outro. Se você estiver fazendo um sistema para o mercado financeiro, é uma outra abordagem. Então, não tem bala de prata. Não tem bala de prata quando você pensa em metodologias. Quando você pensa, então, numa abordagem para desenvolvimento de software, como um todo, também não tem bala de prata. Você vai ter que fazer alguma coisa que é adequado à sua equipe, ao seu projeto, à sua empresa e ao contexto em que vocês estão, tá? Então, a primeira quebra de paradigma é, o que funciona para uma empresa, talvez não vai funcionar para outra. Você pode usar ideias e práticas e aproveitar, reaproveitar, mas cada empresa vai ter que encontrar o seu modelo que é adequado para a sua realidade. Porque, não, mas e se funciona lá, então vamos fazer exatamente igual. Pode ser que funcione, só que talvez você esteja burocratizando mais do que precisa para o seu contexto. Certo? Então, vamos entender o que pode ser, o que tem aí. A primeira coisa que eu quero dizer é, não use métodos ágeis, a não ser que você tenha um bom motivo. Por quê? A palavra ágil, ela é ela é boa, né? Porque dá um marketing bem legal. Você quer ser ágil? Você é ágil? Sim ou não? Você quer ser ágil ou não? Você já fez isso? Você quer, sim ou não? Se eu te perguntar, você quer ser ágil? Sua empresa é ágil? Você vai responder, não, nós não somos, nós não somos. Você já pensou nisso? As empresas querem ser ágeis. Por quê? Porque a palavra é boa, né? Ela tem um outro significado aí, e então todo mundo quer ser ágil hoje, só que tem muita gente que só usa a palavra, tem muita gente que faz do jeito errado, ou faz porque está na moda. E aí se você não faz porque você tem um bom motivo, ou porque você quer resolver um problema, um desses problemas aqui, você acaba fazendo coisas ali que você nem sabe por que elas estão acontecendo. Tá? Se você não tem, por exemplo, os seus requisitos não mudam, se o seu sistema não tem muita complexidade, as pessoas têm um bom relacionamento ali, e você tem um processo simples, então você não precisa usar metodologias ágeis. Agora, se você tem algum desses problemas, talvez uma abordagem ágil te ajude a ter um resultado melhor. Um estudo do Gartner recente diz que 75% das empresas de TI vão usar metodologias ágeis até 2018. Então, é uma tendência forte. As empresas que ainda não estão envolvidas com agilidade, não estão usando essas ideias, muitas delas provavelmente vão entrar em contato em breve. Porém, o mesmo estudo diz que menos de 50% delas vão obter realmente algum benefício. Por quê? Porque falta justamente essa questão de entendimento. Fazer uma prática ágil ou colocar um quadro lá no seu ambiente de trabalho, simplesmente por colocar para dizer que você é ágil, não é isso que vai resolver. Existem muito mais questões por trás de você só colocar um quadro na parede. Tem toda uma mudança de paradigma de comportamento das pessoas e de cultura da equipe, que é o que eu já vou mostrar para vocês. Então, tem algo errado aí. Por quê? Por que esse percentual grande de empresas tende a não ter sucesso? Porque, justamente, como eu falei, tem coisas acontecendo que não são pelo propósito certo. Por exemplo, lembra que é o Kanban que eu falei, né? O que é o Kanban mesmo? É o quadro, certo? Tem empresas que colocam o Kanban lá e fazem um Kanban cascata. O que é um Kanban cascata? Qual é a abordagem tradicional de desenvolvimento de software? A mais famosa? Waterfall, que é cascata, que é esse modelo faseado em grandes fases, né? O que é isso? É o modelo cascata. Tem gente que pega e fala assim, agora vamos mapear nosso processo, temos aqui a fase de coleta de requisitos, análise, arquitetura, tal, e aí mapeia, coloca num Kanban e coloca lá. Só que o que acontece? Para uma atividade, ela sai da coluna 1 e ir para a coluna 2, demora 3 meses. Isso não é agilidade, isso é você fazer o Kanban cascata, entendeu? Tem empresas que eu já vi, eu tenho tido contato com muitas empresas, chego lá, não, a gente já está no meio do caminho. Não estão no meio do caminho, vocês só colocaram um quadro na parede, tá? Então, é um problema que acontece. Outro problema, stand-up de 40 minutos. Em metodologias ágeis, nós temos uma prática que é, todos os dias, a equipe faz uma reunião diária, que chama stand-up meeting, uma reunião em pé. E essa reunião dura 15 minutos. Para quê? Para que serve essa reunião diária? Uma reunião de alinhamento da equipe para que cada um diga o que fez ontem e o que vai fazer hoje.
que tiver com algum problema já encontra ajuda ali. Parece uma boa prática essa? Sim ou não? Sim. Vocês fazem isso nas equipes de vocês, independente de ser de software ou não? Alguns fazem. Quem não faz, acha que dá para adotar essa prática? Pode ajudar no dia a dia de vocês? Sim. Sim ou não? Sim. Então, talvez seja uma prática ágil que você já pode começar a adotar. Pessoal, vamos começar a fazer uma reunião diária. Faz e vê o que acontece. Vê se a comunicação vai melhorar. Então, essa é uma prática ágil, só que veja só, tem aí as suas nuances. Essa stand-up meeting, essa reunião diária, ela é para durar 15 minutos, em pé. E ela é justamente em pé para durar 15 minutos. Porque se você senta numa sala de reunião, o que acontece? Meia hora, né? Pode, não é? Ou só nos lugares que eu trabalhei aqui, era assim, você senta numa sala e meia hora. Porque aí, então a gente faz em pé para garantir que vai ser rápido. Rápido, objetivo e focado. Só que aí tem equipes que falam, não, olha só, mas tem mais isso, e fica contando a história inteira do projeto ali, todo dia. Demora 40 minutos. Então você começou a usar uma prática ágil de forma errada. Não é para gastar 40 minutos, não, é porque tem coisa para falar. Se tem muita coisa para falar, quer dizer que a sua equipe não está se comunicando bem no dia a dia. É por isso que tem muita coisa para falar na reunião diária. A equipe tem que se comunicar durante todo o dia, mas na reunião diária é o momento de alinhamento. E aí é para ser uma coisa muito objetiva. Tá? Então essa aqui é uma prática que as pessoas usam de forma errada. Tem a reunião diária 2 vezes por semana também. Então é para ser uma reunião diária, mas a gente faz 2 vezes por semana porque não precisa fazer todo dia. Porque a gente não teve tanta novidade no projeto, então acaba fazendo menos do que diário. Veja, pessoal, a ideia não é fazer ciclos curtos de desenvolvimento. Então, para você fazer ciclos curtos, você tem que fazer interações curtas no meio do caminho. Não dá para você falar, não, tudo bem, a gente vai entregar isso aqui em 2 semanas e aí a gente se fala daqui 2 semanas. Não vai entregar. Você tem que falar todo dia para garantir que você tem progresso, ver o que está acontecendo e atuar onde precisa. Tá? Então, equipes que falam, não, a gente vai se adaptar, a gente é tão ágil que a gente já está começando a adaptar. E está fazendo melhorias do processo ágil. Agora a gente consegue fazer menos reuniões diárias, a gente é mais eficiente. Esse é o exemplo clássico de distorção e que não vai dar bom resultado. Vou chegar às 7 da manhã, o que é isso? Olha, eu falei, numa abordagem ágil a gente trabalha em equipe, certo? As pessoas, elas constituem um elemento importante do processo de desenvolvimento de software. Aí o cara fala, não, eu vou chegar às 7 da manhã porque eu trabalho tranquilo, sem interrupções. Então, esse é o comportamento que ele sabota toda essa questão de trabalho em equipe. Porque aí você chega mais cedo, trabalha ali sem interrupções, sai mais cedo, a equipe precisa de você depois, você não está mais lá. O que aconteceu? Você, ao invés de juntar as pessoas para elas trabalharem mais focadas e mais conectadas, as pessoas começam a criar distorções. Alguém já passou por alguma implantação de projeto, qualquer projeto de qualquer tipo que você teve que fazer war room, sala de guerra? Por que você faz sala de guerra? Porque fica todo mundo ali focado em resolver aquele problema, não é isso? A coisa não sai quando você faz isso? Sai. Então, agora imagina que a equipe tem 2 semanas para entregar, toda semana é war room. Agora, se tem não, eu vou trabalhar aqui para eu trabalhar tranquilo. Então não precisa, né, pessoal? Então, o War Room é uma técnica para você fazer o quê? Para você focar e todo mundo se ajudar, está muito próximo, não tem que mandar e-mail, já olha para o lado e fala. Não precisa esperar o tempo, não tem esse tempo entre perguntar e responder. E agora, isso acontece quando as pessoas estão próximas. Quando elas estão separadas, não dá. E tem mais um, que é, não faço o que eu vendo, que tem muitas empresas, especialmente da área de tecnologia, que às vezes elas, não, a gente é ágil e tal, só que aí a equipe de desenvolvimento pode ser que seja, mas às vezes a equipe comercial, outras áreas da empresa não sabem disso, não sabem, não compartilham dessa cultura ágil. E aí o que acontece? A equipe de desenvolvimento ela começa a ter dificuldades para ser ágil, para que ela seja ágil. Por quê? Porque ela precisa da interação, de interações ali de uma forma mais rápida, ela precisa de respostas de uma forma mais rápida, e o que acontece é que as outras equipes elas não estão se comportando da mesma forma, e aí o resultado acaba não sendo como esperado. Então é importante, eu queria dizer aqui que é importante que as outras áreas da equipe, da empresa, também saibam sobre esses conceitos de agilidade para que elas possam se comportar de forma aderente, e isso vai criar sinergia
dentro da empresa. Esses problemas todos que eu falei são exemplos de problemas que tem uma explicação para isso também, né? Agilidade é uma abordagem relativamente recente, tá? Começou aí esse movimento por volta dos anos 2000, 2001, e no Brasil chegou um pouco depois. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros envolvidos com isso aqui no Brasil. Então, mas mesmo assim já faz mais de 10 anos que começou esse processo de algumas empresas começaram a adotar agilidade aqui. Mas mesmo assim a gente ainda está numa fase inicial. Nos Estados Unidos está num outro, muito mais empresas usam e esse conhecimento está muito mais difundido dentro das empresas. Então a gente ainda está numa fase de formação ainda. Isso aqui é a curva de Tuckman, não sei se todo mundo conhece. Ela diz qual é o comportamento genérico de quando você forma uma equipe. Quando você forma uma equipe, seja ela de qual tipo, ela passa por 4 fases. A fase de formação, né? A gente junta as pessoas e aí tem aquela fase inicial de entender a dinâmica ali do grupo. Em geral, nesse momento de formação, a performance tende a diminuir um pouco, né? Porque as pessoas estão se conhecendo. Depois disso, piora, entra numa fase de storming, porque é a hora que começa a acontecer os atritos, as pessoas que não se adaptam umas com as outras e cria um momento mais de tempestade ali no trabalho da equipe. Depois que passa essa fase de storming, aí começa o norming, que é a equipe encontrar o jeito de trabalhar. E por fim, aí sim, depois disso que a equipe começa a ter uma performance melhor. Esse diagrama representa como que se comporta uma equipe qualquer. E é claro que aqui você vê que não tem números, né? É de forma genérica. Então é claro que você pode tentar diminuir a fase de storming, você pode acelerar essa fase até você alcançar a performance aqui, mas em geral acontece isso. A gente ainda está nessa fase aqui, ó. As empresas ainda estão encontrando adotando agilidade, formando equipes, passando pela fase de turbulência, e ainda nem todas aprenderam ainda como é o jeito de trabalhar com agilidade, nesse outro paradigma que é muito mais dinâmico, que exige muito mais das pessoas, que exige muito mais responsabilidade de cada um para que o resultado aconteça. Por quê? Lembra que eu falei no começo? Se você quer transferir a responsabilidade para o processo, então você coloca qualquer pessoa lá para fazer porque vai sair, porque o processo é bom. Agora, a partir do momento que você tem uma necessidade de mercado mais urgente, que você tem demandas que precisam ficar prontas mais rápido, que você quer mais qualidade no seu software, não dá para você transferir para o processo simplesmente. É claro, você tem que ter um processo bom, que seja leve e que não burocratize, mas é claro que você precisa que as pessoas assumam essa responsabilidade para que elas entreguem conforme a qualidade que se espera. Então, como fazer para isso tudo dar certo? Tem duas questões principais. Uma é a questão da cultura, que eu falei, e a questão do comportamento. A questão da cultura é isso, as pessoas terem abordagem muito mais voltada para a equipe. E aí tem pequenas práticas que podem ajudar nesse resultado, de você criar uma cultura de equipe. Como, por exemplo, você ter uma pessoa cuidando do horário das reuniões diárias. 5 minutos, 10, 12, 15, acabou, pessoal, acabou, pronto. Então, se tiver uma pessoa só, tá vendo, coisa simples, se você estiver fazendo coisa simples, você consegue garantir um resultado melhor. Horários definidos pela equipe. A equipe define qual é o horário dessa reunião. Porque se você marca às 9 e ninguém chega às 9 na empresa, não adianta você fazer reunião com metade da equipe. Então a equipe se reúne e diz, qual é o horário da nossa reunião? É às 10? Então tá bom, é às 10. E aí todo mundo tem que estar lá. Mas não precisa ser o gestor, a equipe. O gestor pode dizer, decidam qual horário que vai ser a reunião de vocês. E pronto. Tá? Clareza de objetivos. Se a equipe, desenvolvimento, todas as pessoas envolvidas não compartilham, não sabem qual é o objetivo da empresa, do projeto, da área, não dá para esperar que elas trabalhem mais orientadas a resultado, porque não se sabe qual é o objetivo a ser atingido. Então, a comunicação, a transparência, a clareza de objetivos é fundamental para que as pessoas contribuam mais. Compartilhar decisões técnicas. Equipes que têm o arquiteto, que é o guru, que sabe tudo, e diz, a arquitetura vai ser essa e vocês agora implementem, é um problema. Por quê? Porque só funciona na cabeça dele. E aí você tem lá, às vezes, 10 pessoas na equipe que também têm experiências relevantes, e elas poderiam compartilhar
a criação da solução técnica, porque na hora que chegar o momento da implementação, essas 10 pessoas é que vão fazer, então é importante que elas participem da concepção dessa solução. E por último, práticas de comunicação. Ter práticas que favoreçam a comunicação das pessoas da equipe vai ajudar que tudo flua muito bem. Então a equipe tem que ter essas preocupações. E o segundo ponto, tinha 2, né? A equipe e a parte individual. As pessoas precisam mudar os seus modelos mentais. Elas precisam entender que agora, se você quer usar uma abordagem ágil, você precisa ter um comportamento diferente. As pessoas precisam estar muito mais comprometidas, envolvidas com o projeto, e a responsabilidade é delas, não é mais do gestor ou do processo. Porque se for do gestor, então ela fala, tá bom, eu vou fazer aqui do jeito que ele mandou, e se der certo ou não, não é mais. Agora, a partir do momento que você diz, olha, equipe, a responsabilidade por entregar isso aqui que foi combinado daqui 2 semanas é de vocês. Vocês têm um pouco mais de autonomia para fazer da forma que vocês, usando as práticas que vocês entendem que vão ser válidas, mas a responsabilidade é de vocês. Então, essa mudança de paradigma, de dar mais responsabilidade e as pessoas assumirem, é o que é fundamental para a agilidade dar certo. Senão, você fica preso no processo e as pessoas vão responsabilizar o fracasso, vão responsabilizar o processo pelo fracasso. Tudo bem? Qual é o caminho, então? Evoluir gradativamente, gradualmente. Você não dá para chegar e falar, não, a gente ainda não usa agilidade, mas gostei disso que você falou. Então não é que você, então deixa eu pegar aqui, comprar um livro e fazer a revolução na sua equipe, na sua empresa amanhã. Não vai ser assim. Não é assim, você vai criar um trauma, vai parar o que está funcionando e ter uma chance do resultado ser pior ainda, porque você vai entrar diretamente em storming. Então, a melhor forma de você conseguir é você fazer isso gradualmente, você começar uma implantação gradativa, você não vai criar traumas, você fala, vamos começar aqui com um quadro, vamos começar a fazer reunião diária, tem inúmeras práticas ágeis que você pode incorporar e aí você pode fazer uma transição mais suave, tá? Qual a abordagem certa? Como eu falei no meio da palestra, cada empresa vai ter que encontrar o seu caminho. As pessoas são diferentes, os projetos são diferentes, as tecnologias são diferentes, por isso é difícil dizer, faz assim que vai dar certo. A gente tem algumas receitas ali principais, tem o Scrum, tem Kanban, tem as metodologias, mas é claro, o que acaba funcionando melhor é uma adaptação ali, geralmente apoiada por quem tem experiência e já passou por isso. É isso que eu tinha para falar, espero que tenha respondido essas 2 perguntas. Quem deve usar? Pessoas e equipes aí que estão interessadas em ter resultados mais no curto prazo, e se adaptarem e construir software de forma incremental, e como ter sucesso provocando a mudança de comportamentos nas pessoas. É isso, obrigado. Diante da tua perspectiva, você acha que quando a gente detalha os épicos, você priorizaria os épicos mais complexos ao início do projeto ou os mais simples ao início de um projeto, utilizando a metodologia ágil? Eu pegaria os épicos mais complexos e entenderia se eles são essenciais para o meu projeto dar certo. Ou seja, vão ter épicos que são, então complexos que são e que não são. Esses complexos, eu começaria pelos épicos complexos que são essenciais para o sucesso do projeto. Por quê? Porque pode ser que você descubra que aquele complexo é muito mais complexo e torne o projeto inviável. E aí você descobre isso rápido, em talvez 2 semanas ou 4 semanas, você descobre que, é inviável, e você descobriu com 2 semanas de trabalho. Então eu separaria em essenciais e não, e priorizaria esses daqui. Tá. Os de maior entrega de valor, não é isso? Ao início do projeto. Os que são críticos para o sucesso do projeto. Porque pode ser que eles até entreguem valor, mas falam, não, ele vai agregar valor lá na frente. E aí o projeto pode ainda fazer sentido sem ele. Mas se tiver alguma coisa que é crítica para a existência do projeto, então esses são os que eu preciso dar foco. Você citou que tem mais de 10 anos a metodologia ágil. Eu tive o prazer de trabalhar com Extreme Programming em 2003. Né? Eu nasci em 90 e trabalhei com Extreme Programming em 2003. E ela faz um revamp do tradicional modelo de desenvolvimento de software, né? Do ciclo de desenvolvimento de software, que eu acho que traz um certo dinamismo de entregas rápidas, de entregas contínuas, né? E justamente de mitigação de risco do projeto, no famoso Pareto lá. Você inicia com as tarefas fáceis,
e aí você tem 20% do projeto para ser executado no final, que é a parte mais complexa, que vai te custar mais e que o budget já está estourado, e aí vem aquele ciclo que a gente já conhece tradicionalmente. Né? Eu acho que, como é que você vê isso? A metodologia ágil, de certa forma, mitiga esse risco? Sem dúvida, porque a hora que você tem a oportunidade de fazer ciclos curtos, a cada um desses ciclos você reavaliar o seu risco, as suas prioridades, avaliar o contexto do seu projeto, você está diminuindo o risco, porque, vejam só, se você faz isso durante todo o projeto, a cada ciclo de algumas semanas, o que acontece? Você está revisando a sua análise ao longo do projeto, e aí chega algum momento que você fala, opa, tem um risco aqui que não estava mapeado, mas veja, a abordagem tradicional como é que é? Você não tenta antecipar a identificação dos riscos para o momento inicial, não é isso? A hora que você tenta antecipar, você está tentando descobrir todos os riscos, ou a maior parte deles, no momento em que você menos sabe sobre o projeto, que é o início. À medida que você está fazendo, você vai descobrindo coisas ao longo do caminho. Então, todo mundo aqui, eu acredito que já participou de algum projeto, não necessariamente de software, mas quando você começou o projeto, sei lá, uma unidade de negócios novo, um produto novo, o que seja, quando você a cada semana de trabalho, você descobria mais a respeito daquilo, você aprendia mais sobre aquilo. E isso te dá informação para você falar, agora eu posso tomar decisões melhores. Então, mitiga o risco no sentido de que você não precisa tomar todas as decisões no início do projeto, você pode retardar algumas e você vai melhorando a sua estimativa e o seu conhecimento ao longo do projeto. Bárcio, eu queria escutar de você como é que você tem visto aí no mercado a metrificação de projetos ágeis. Tá. Ponto de função, qualquer outra coisa do gênero. Tá. A metrificação, então, esse é um ponto bem relevante e bastante discutido, que tem ponto de função, que é uma forma de você medir, quantificar software, mas, em geral, ele não necessariamente está alinhado com a entrega. Né? Que muitas empresas têm feito? Elas têm feito contratos de escopo flexível, mas o que as empresas têm feito é contratos de escopo flexível, que o escopo do contrato não é de 1 ano ou 2, tem uma previsão de 1 ano ou 2, mas tem as entregas que acontecem mensalmente ou alguma coisa assim. E isso permite que tanto o fornecedor quanto o cliente, o projeto ele tende a seguir, mas se a entrega não estiver como se espera, na quantidade, no volume, o que acontece é que a outra parte tem a possibilidade de interromper o contrato ou pedir uma revisão. Então, isso é uma forma que ajuda a dar essa flexibilidade, e aí a medida de comparação é justamente, como que era antes? Quais eram as entregas antes? As entregas antes, eu entregava também todo mês, no primeiro mês entregava a documentação, no segundo mês entregava requisitos, agora a gente faz diferente e entrega software funcionando. E aí o que você tem que medir nesse ritmo de entregas, o meu projeto vai para onde? Né? E aí, então, isso você usa e você vai construir uma projeção. Se eu estou aqui tendo entregas a cada 2, 3 semanas, esse projeto vai demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano. A gente não tem metodologias ágeis o fim do projeto já definido em geral, porque isso é variável, os requisitos eles estão chegando, mas você pode ter uma previsão, esse projeto está previsto para 8 meses. Se vai durar 9 ou 7, tem essa margem. E se você quiser, você pode encerrar com 8, de qualquer jeito. Por quê? Porque, veja, lá nos 8 meses, provavelmente você já fez tudo o que era mais importante. E dali para frente você ainda tem coisas para fazer naquele projeto, mas são as funcionalidades periféricas. Tá? Obrigadão, Bassi. Eu agradeço. Obrigado, pessoal.